Então, a minha formação é bem ampla, então eu acabo colocando todo o leque de possibilidades que eu tenho a dispor de cada aluno. E aí a gente faz um trabalho em que a gente vai mesclando toda a parte de conhecimento de corporalidade, de corporeidade, de propriocepção do corpo físico. Então tudo começa a partir do próprio corpo, porque o deficiente visual ele tem várias perdas que o vidente não tem, né? Perdas que às vezes a gente não percebe o quanto elas são significativas, mas coisas bem simples como a cabeça no lugar. A gente só coloca a cabeça na posição correta porque a gente enxerga a linha do horizonte. Então a gente horizontaliza o olhar, a cabeça se coloca em cima da cintura escapular, a cintura escapular na cintura pélvica, a cintura pélvica em cima do joelho, o joelho em cima do pé. E a gente consegue ter a postura ereta. Um deficiente visual, principalmente se ele já é deficiente visual desde a mais tenra infância, ele não tem linha de horizonte para organizar o olhar. Então a cabeça cai, o pescoço cai, a coluna cai, ele vai ficando com uma série de deformidades físicas. E essas deformidades, elas não são só assim na coluna cervical ou na coluna lombar, elas vão virando pequenas atrofias mesmo, né? Então o que a gente vê aqui na escola, que a gente encontra alunos que não conseguem abrir completamente a mão. A gente tem alunos que não conseguem tatear os objetos, não só pela perda da sensibilidade da extremidade por conta de diabetes, mas porque ele vai enrijecendo os músculos para se proteger da queda, para se proteger do esbarrão. E aí isso, quando você vai trabalhar com arte, isso tudo são... eu não gosto de pensar em empecilhos, eu gosto de pensar que são todas possibilidades de crescimento que você vai ter acrescidas no seu trabalho, né? Então, se você pega uma pessoa que a cervical é mal colocada, como ela canta? Como ela respira? Se o quadril é projetado para frente, a cervical está para frente, como é que fica essa colocação do diafragma? Como que imposta a voz? Então, o trabalho é cheio de outros desafios, que são de uma construção de uma consciência do próprio corpo que a gente adquire olhando no espelho. Como fica quando você perde a possibilidade da imitação? E quando você constrói a sua corporeidade sem imitação, porque você é completamente levado pela gravidade. E aí quando a gente vai adiante, eu ainda tenho que construir essa agilidade motora. E aí entra tudo o que a gente tem de conhecimento adquirido na vida pregressa. Então, entram brincadeiras de dedo. Eu faço muitos jogos de dedo. A gente usa objetos táteis. A gente tateia bolinha. A gente joga com baqueta. A gente faz jogos com baquetas. A gente trabalha no chão, a gente caminha. A gente trabalha direita e esquerda, lateralidade cruzada. A coordenação motora começa lá. Então, assim, coisas bem simples. Eu vou trabalhar a tempo com o aluno. Ele fica em pé, de mãos dadas comigo, e a gente caminha. Só isso. E aí a gente tenta começar a sincronizar o passo, né? E aí, a partir desse passo em sincronia, porque eu preciso alinhar esse ser humano. Ele precisa ter algo de regular nele para conseguir transferir esse alinhamento de coluna, de centro, de gravidade, para ele conseguir marcar o pulso, para ele conseguir chegar num pulso regular, para ele conseguir estruturar o pulso em compasso e depois vivenciar o andamento. Então tem todo um trabalho que a gente vai fazendo em torno dessa pessoa. Por que a gente dá aula de música para uma criança surdo-cega? É uma coisa super interessante de se pensar, porque ela é surda e cega, mas os sons fazem parte do ambiente. E ela precisa se localizar, e ela precisa ter uma sensibilidade tátil maior do que a nossa, para captar todas as movimentações no ambiente. Mas eu preciso que ela perceba os sons no ambiente. A gente não escuta só com a orelha. A gente tem pele no corpo todo. Surdo ou não surdo, pode ser que ela tenha tímpano. Independente de ter o tímpano, ela tem 3 ossinhos no ouvido.
Então a gente trabalha sempre com essa perspectiva de o que o aluno me oferece de possibilidade para ir adiante. Qual a necessidade de um surdo tocar flauta doce? Ser inserido num universo de sons. O mundo é sonoro. Por que ele não pode ter direito a ter acesso a esse universo que também é sonoro? E assim, eu acho muito bacana ir inserindo essas pessoas nos grupos. Então, tudo que eu vou criando em sala de aula resulta em alguma coisa um pouco maior, que vários sujeitos participam e interagem, se ajudam e apoiam mutuamente e a gente tem um resultado estético. Ela acontece, mas é sempre um diferente entre maioria iguais. Aqui, eles vivenciam o oposto disso. Aqui, eles são iguais e a diferente sou eu. E a gente aprende entre iguais. Muito mais do que a gente aprende entre diferentes. Entre diferentes a gente convive, a gente apreende, a gente desfruta, a gente socializa, a gente interage. Mas existem momentos de aprendizagem que são necessários entre iguais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também com esse discurso da inclusão. Porque a inclusão ela não pode excluir aquele ser do convívio com seus pares. O mundo é muito grande e tem muito mais pessoas ditas normais do que pessoas cegas, surdas, surdo-cegas, cadeirantes. Mas os cadeirantes precisam conviver entre cadeirantes. Os cegos precisam conviver entre cegos. Então a gente precisa ter só esse cuidado de não levantar uma bandeira de uma inclusão que exclui o convívio entre pares.